e caras teleouvintes, bem-vindos e bem-vindas a mais uma emissão da Telebumba, de Bumba na História, o almanaque de saber e conhecimentos e cenas relevantes que farão do cidadão e da cidadã agentes de mudança. Pois bem, caro teleouvinte, hoje iremos falar da regressão do demoliberalismo e da emergência dos autoritarismos, uma lição importante para ser analisada à luz dos nossos dias. Fique connosco, caro teleouvinte e cara teleouvinte. Telebumba no ar, bumbemos juntos. Em março de 1919, Lloyd George, primeiro-ministro do Reino Unido, dirigia-se ao ministro francês nestes termos: toda a Europa está minada pelo espírito revolucionário. Entre os trabalhadores há um sentimento não só de descontentamento, mas também de raiva e revolta contra as condições do período anterior à guerra. Toda a ordem estabelecida nos seus aspectos político, social e económico está a ser posta em questão pelas massas populares, de uma ponta à outra da Europa. Em 1918, com o final da guerra, a democracia liberal tornou-se dominante na Europa Central e Ocidental. Os governos dos novos países, independentemente do regime adotado, republicano ou monárquico, eram constitucionais, baseados na divisão de poderes e no sufrágio universal. No entanto, o demoliberalismo revelou-se frágil e instável, mesmo nos países com mais tradição democrática, devido às características da conjuntura socioeconómica do pós-guerra. O demoliberalismo é um regime que põe em prática a doutrina liberal, baseada nos direitos individuais, contra a autoridade arbitrária do governo ou de grupos particulares. Defende limites na intervenção do Estado, reconhece os direitos do cidadão, a divisão dos poderes e as liberdades individuais. Apresenta uma vertente económica que defende a não intervenção do Estado na empresa, na organização do trabalho, no comércio e no lucro. Defende a livre concorrência. Neste sentido, o capitalismo coincide com o liberalismo económico. A essas características juntou-se a instabilidade política, a agitação revolucionária socialista e a afirmação das forças conservadoras. Estas forças, apoiadas em ideais de exaltação nacionalista, mobilizaram apoiantes que puseram em causa o demoliberalismo. A Revolução Bolchevique de outubro de 1917 teve repercussões na Europa. O marxismo-leninismo procurou estender a ação revolucionária a todos os países, com vista a acabar com os regimes burgueses e capitalistas. A difusão da Revolução Proletária a outros países era fundamental para a sobrevivência do Estado Socialista Russo. Era uma forma de quebrar o isolamento da Rússia. Foi neste sentido que Lenin, em março de 1919, na Terceira Internacional, reafirmou a via revolucionária que devia ser conduzida pelos partidos comunistas dos vários países, com a obrigação de seguir o modelo soviético e os princípios da Terceira Internacional. Esta orientação dividiu definitivamente os socialistas, os que aceitaram a via revolucionária e os princípios do Comintern passaram a denominar-se comunistas. Os que apoiavam a via reformista ficaram conhecidos como socialistas. O Comintern controlava a ação dos vários partidos comunistas que, entretanto, se foram criando a nível mundial. Quer os comunistas, quer os socialistas procuraram, a partir de então, garantir a adesão da classe trabalhadora
aos seus ideais. O segundo congresso do Comintern, em julho de 1920, excluiu partidos sociais-democratas, revisionistas, anarquistas e pequeno-burgueses. Os revolucionários, inspirados no marxismo-leninismo, propunham que os proletários tomassem o poder e implementassem uma profunda transformação social alcançada com a abolição da propriedade privada. A Europa do pós-guerra evidenciava uma conjuntura económica e social problemática, caracterizada por diversos sinais preocupantes que punham em causa a reconversão económica, que diminuíam o poder de compra das classes médias devido à inflação galopante e à desvalorização dos rendimentos. O mal-estar também atingia as classes trabalhadoras, frustradas na sua esperança de uma vida melhor. À crise económica e financeira juntou-se uma crise político-social. Entre 1918 e 1923, assistiu-se por toda a Europa uma radicalização social e política. Em novembro de 1918, a recém-criada República Alemã de Weimar, a agitação revolucionária traduziu-se na constituição de sovietes de operários, de marinheiros e de soldados nas grandes cidades alemãs. Apesar de reprimida, a onda revolucionária continuou com a proclamação em Berlim de uma república socialista pelos líderes espartaquistas Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo. Esta revolução visava implementar o modelo soviético na Alemanha. No entanto, a divisão do movimento operário e a ação do ministro da Defesa, Gustav Noske, puseram fim à sublevação comunista de Berlim, sendo os líderes espartaquistas assassinados. Os ideais revolucionários chegaram também à Hungria em março de 1919, com a república de tipo comunista liderada por Béla Kun. A sua duração foi curta, 133 dias, e o seu fim determinado pela ação de apoio russo, pela ausência de cooperação entre socialistas e comunistas e pela difícil implantação junto da população. Entre 1919 e 1920, assiste-se por toda a Europa uma vaga grevista apoiada nos setores sindicais. No entanto, foi contrariada por forças conservadoras aliadas a movimentos nacionalistas mobilizados contra o internacionalismo revolucionário bolchevista. No caso de Itália do pós-guerra, o ambiente era de contestação e de agitação. Greves, manifestações, ocupação de terras e de fábricas. As dificuldades económicas, inflação e perda de poder de compra, desemprego, má distribuição das terras, contribuíram para o reforço da esquerda e para a eclosão de uma vaga revolucionária. Em 1920, 600 mil trabalhadores ocuparam fábricas no sentido de proceder ao controle operário. Houve ocupação de terras com vista a forçar uma reforma agrária. Perante esta situação, grupos políticos e milícias armadas de direita procuram assumir o controle da situação. Foi neste contexto que, em março de 1919, Benito Mussolini formou em Milão o movimento fascista, que, com as suas milícias armadas, organizaram expedições punitivas contra os revolucionários. Os receios provocados pela vaga revolucionária, a ameaça vermelha, que colocavam em perigo a propriedade privada e ameaçavam os valores da alta burguesia e das classes médias, favoreceram a ascensão de movimentos autoritários de direita na década de 20,
Defensores do nacionalismo, da ordem contra o marxismo, estes movimentos surgiram com mais força nos países onde a tradição democrática e parlamentar era recente e nos que se sentiram humilhados ou insatisfeitos com as condições de paz impostas pelos tratados. Grande parte da opinião pública europeia olhava para o regime democrático como incapaz de resolver os problemas. O caso de Itália foi exemplo dos efeitos da desilusão da guerra que acentuaram as condições sociais e políticas entre a agitação de extrema-esquerda, com ocupação de fábricas e terras, e a exaltação nacionalista de orgulho ferido. Foi neste contexto que, em Itália, em 1921, se formou o Partido Nacional Fascista. A 28 de outubro de 1922, Benito Mussolini, acompanhado por cerca de 40.000 camisas negras, tropa de elite que combatera na Primeira Guerra Mundial e que era conhecida como aqueles que ousavam. Estes quadristas passaram a ser a força de Mussolini. O negro dos seus uniformes simbolizava o luto pela Itália humilhada pela não satisfação das suas compensações de guerra. E são estes camisas negras, juntamente com Mussolini, que avançam em direção à capital num movimento que ficou conhecido como Marcha sobre Roma. O rei Vítor Emanuel III, com receio de uma guerra civil, entregou o poder aos fascistas liderados por Mussolini, que, apesar da minoria no Parlamento, formou a 28 de outubro de 1922 um governo de coligação sem os socialistas e os comunistas. Os esquadrões fascistas acabaram por desmantelar as organizações de esquerda e em 1924, depois da aprovação da Lei Acerbo, a coligação fascista obteve a maioria dos votos nas eleições legislativas, uma vez que a lei modificou a proporção de representação no Parlamento a favor dos fascistas. Estava instaurado um regime autoritário fascista em Itália. Os movimentos autoritários de direita alastraram. Na Alemanha, em novembro de 1923, Adolf Hitler empreendeu um golpe de direita que tinha como objetivo iniciar uma revolução, o Putsch de Munique. O golpe de Estado falhou e Hitler foi preso. Na prisão, redigiu Mein Kampf, A Minha Luta, obra que lhe deu notoriedade na opinião pública alemã, onde expôs as suas ideias políticas e os seus planos para a Alemanha nazi. Adolf Hitler acabou por subir ao poder por via de eleições em 1933, instaurando um governo ditatorial à frente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Através de um golpe de Estado desencadeado por militares ou ex-combatentes, novos líderes tomaram o poder e instauraram regimes de características semelhantes. Nacionalismo exacerbado, concentração de poderes, partido único, polícia política repressiva, organizações milicianas de juventude, propaganda e manifestações de massas, censura e suspensão das liberdades individuais. O regime demoliberal, vitorioso no final da Primeira Guerra, foi posto em causa por regimes autoritários e conservadores de direita que emergiram nos anos 20 e se consolidaram nos anos 30 e 40. E foi assim, caros ouvintes, que chegamos ao final de mais uma emissão da Telebumba. Próxima emissão falaremos das mutações nos comportamentos e na cultura. Entraremos na década de 20 do século XX para falar precisamente desses loucos anos 20.
Até lá, cartela ouvinte! Continue a acompanhar-nos no canal do costume, o canal do youtuber. Foi um gosto, foi um prazer e, como diria aquele miúdo pequenino, foi uma delícia. Pois bem, cartela ouvinte, fique connosco, acompanhe-nos, Telebubanoare, bombemos juntos.